Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 27 de junho. Nós estamos na 12ª semana do Tempo Comum. E o texto do Evangelho de hoje é forte, é duro. Mateus 7, versículo 6 e versículos 12 a 14. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como podemos perceber, o texto do Evangelho de hoje tem uma tonalidade bastante grave, bastante severa. Parece bastante com a tonalidade da pregação do profeta João Batista. O texto começa com uma sentença um pouco estranha sobre pérolas, cães e porcos. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Cães e porcos são animais considerados impuros. São animais, inclusive, símbolo dos pagãos. Os judeus chamavam os pagãos de cachorrinhos. O porco é o animal mais impuro para o judaísmo. As coisas santas, isto é, as pérolas, o tesouro precioso que nós carregamos, se referem com muita probabilidade à Eucaristia, ao batismo e à pregação da palavra de Deus. Nós possuímos tesouros muito preciosos que devem ser conservados com muito zelo e que não podem ser profanados. Na igreja primitiva, muito provavelmente, esse texto diz respeito ao processo missionário em meio aos pagãos, ou outra possibilidade diz respeito ao acolhimento dos catecúmenos no seio da comunidade cristã. Aqueles que iriam receber o batismo na noite da Páscoa, eles tinham acesso somente à liturgia da palavra, mas não ainda à liturgia eucarística. Não se pode confundir, então, santidade com vulgaridade. Não podemos jogar pérolas aos porcos. Coisas santas e sagradas não podem ser profanadas e vulgarizadas.
Jesus passa em seguida a chamada norma de ouro da ética universal. Aqui nesse texto é elaborada no sentido positivo. Em alguns locais é elaborada numa lógica negativa. Não façais aos outros aquilo que não quereis que os outros vos façam. Aqui é o contrário. Jesus diz: fazei aos outros aquilo que vós quereis que os outros vos façam. Quem deseja o bem, faz o bem. Isso é também o resumo das Sagradas Escrituras. O amor. Essa regra de ouro da ética universal está presente em muitas outras culturas da bacia do Mediterrâneo. Como disse, ora formulada de modo negativo, ora formulada de modo positivo. A terceira sentença, ou o terceiro bloco de imagens, tem a ver com a imagem da porta e do caminho. Aqui há paralelismos muito fortes e muito bonitos. Percebam no texto, a porta larga faz paralelismo antitético com a porta estreita. O caminho largo faz paralelismo antitético com o caminho apertado. Esta porta larga e este caminho espaçoso levam à perdição. A porta estreita e o caminho apertado levam à vida. Pela porta larga e pelo caminho espaçoso, muitos entram por ele. Pela porta estreita e pelo caminho apertado, poucos o encontram. Então, como vocês percebem, há perfeitos paralelismos entre as duas imagens. O que Jesus quer nos dizer com isso? A porta e o caminho estreitos denotam esforço, sacrifício, fidelidade, conduta correta. Em meio às circunstâncias da história, com todos os dilemas e ambiguidades, bombardeado de todos os lados com atrativos apetitosos, mas que conduzem à morte, o cristão é chamado a tomar decisões e a fazer opções em sintonia com a justiça do reino, critério ético fundamental das comunidades de Mateus. Jesus é o caminho estreito. Jesus é a porta estreita. Só se pode ir ao Pai por meio de Jesus. Sem cairmos no pelagianismo, sem colocarmos toda a carga e a força no nosso esforço pessoal, mas Jesus está também nos dizendo que, se por um lado a graça de Deus é abundante, e é preciso também fazer algum esforço. É preciso fazer ascese, algum sacrifício por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Sem isso, não há vida espiritual. Sem isso, não há caminho de fidelidade ao projeto de Deus. Um abraço a você, meu irmão.
Um abraço a você, minha irmã. Que o Espírito Santo os conduza nesse processo bonito de entrar pela porta estreita, a porta estreita do Evangelho, a porta estreita da justiça, da caridade, da misericórdia, da compaixão, da bondade, da busca sincera da santidade. A porta estreita que afugenta todos os perigos apetitosos que o mundo nos oferece. Deus os abençoe e os guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.